Estamos começando mais um episódio de O Preço da Pressa e hoje um dia mais que especial. A gente vai conversar com a Carla, nossa convidada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu não vou fingir costume. 0 a 10, nervosismo. Eu acho que tá em 20. Oxi! Sim. Vamos mudar a escala para 100. Muito bom, muito bom. Conta pra gente tua história. Você é terapeuta, mas o que você fez pra chegar na terapia? Por quê? Legal, legal. O que você fazia antes e por quê? Legal. Hoje eu sou terapeuta de casais. Vou responder primeiro por quê. Com 18 anos eu saí de casa. Caramba. Fui criada pela minha avó e fui criada por uma mulher forte. Vou colocar assim para vocês entenderem. Ela me criou sozinha. Caramba. Então, eu cresci ouvindo, estuda, nunca vai depender de homem, você consegue. Eu cresci ouvindo isso. Então, fiz 18 anos, fui morar fora, uma cidade perto, mas fui morar fora. Já namorava o amor da minha vida. E aí, ele pegou, isso foi em janeiro, gente, fevereiro, mudei. Em agosto, o amor da minha vida, assim, passei na faculdade, você vai morar comigo, vamos morar junto, vai ser mais fácil, em vez da gente ficar morando, né? A gente já namorava 2 anos, amor, sou ruim com data. Vamos morar junto. A cabeça, se não der certo, separa. Vamos só morar junto. Fui morar junto, então, com 18 anos, eu. Jovem de tudo. E o bem com 19. Engravidei com 20, fui mãe com 21. E com 21, eu tava na porta do advogado. Caramba. Meu casamento já estava destruído. E nesse processo aí, nova, arrogante, prepotente, achando que... vai me dando vontade de chorar. Tá tranquilo. Achando que ele tinha que mudar, que ele era... Eu só conseguia, por alguns meses, só enxergar os defeitos. Eu só reclamava. Mas eu não reclamava do casamento, eu reclamava dele. E eu me vi ali, na porta do advogado, a minha bebê estava com quase 1 ano. Um casamento, assim, com briga, com jogação na cara, sabe? Essas coisas. E ali, na porta do advogado, eu sou cristã, berço cristão. Eu ouvi, foi audível. Aquele dia foi audível. Assim, você vai fazer o que fizeram com você? Mas eu sei que foi Deus, assim, porque foi audível. Sem saber o que fazer com aquela informação, eu voltei para casa e falei, tá bom, eu vou ter que mudar, mas eu não sei, não tô feliz com isso aqui. Meu primeiro passo foi voltar para a igreja, lembra que eu falei, prepotente e arrogante? Fui pedir perdão para os meus pastores. Primeiro passo, eu não falei nada para ele, eu não falei nada. Voltei para a igreja, não chamei para ir, porque eu sou evangélico e o berço dele era católico. Então, a gente namorou, eu desviada, a gente teve todos esses processos. Aconteceu longe da igreja. Longe da igreja. Eu fiz 16, 15 anos e eu saí da igreja. Eu conheci o Joey com quase 16. Então, esse processo nosso foi fora da igreja. Voltei para a igreja, pedi perdão para Deus, comecei a ter esse contato de novo com Cristo, com Jesus e a cada página da Bíblia, cada pregação era um tapa, sabe? Era sobre mudança de vida, E eu falei assim, Deus, tá bom, não chega de me bater. Aqueles 3 meses foi um mês de quebra para mim, onde eu consegui enxergar que em 3 meses, eu precisava mudar, que meu casamento não estava bom para mim, porque eu não estava fazendo bem pro meu casamento. O livrinho da autorresponsabilidade. Não, aí vai ser outra fase, um salto ali de 7 anos, que vai ser outros tapas. Show. Mas isso vai acontecer. Comecei, e ali, voltando para a igreja, voltando para a parte ministerial, voltando para Deus. E em 3 meses, o Joey foi para a igreja. Nunca chamei. Eu pensava comigo, tá bom, é você que tá fazendo isso. Então, eu não vou forçar ele. Eu tinha entendido que eu precisava ser a mudança e parar de cobrar a mudança. Então, eu falo muito isso hoje, porque foi a minha primeira virada de chave, foi ali. Perfeito. Que eu precisava mudar e parar de reclamar. Tá. Comecei a mudar
Maria Laura, então, com 1 aninho, eu comecei um processo de quebra de ego. Sabe? É como se eu colocasse Deus de novo no lugar dele, como centro. E, gente, eu tô contando isso aqui, mas não foi um processo fácil. Eu imagino. Não foi. Doído, dolorido. Antes, quando você saiu da igreja? Com 15. Por quê? Arrogância e prepotência. Mas o que você viu pra ti? Ai, o que acontece? Na igreja, tem dogmas. Então, vai além de Cristo na igreja. Tem dogmas, tem regras. E a menina de 15 anos não aceitava as pessoas... Olha o nível de prepotência. As pessoas errarem. Por que as pessoas podem errar e eu não? Então, eu não estava olhando para o meu erro. Com 15 anos, eu sempre tive muito temor. Eu nunca fui a menina que dei trabalho para minha avó. Acho que por ter sido criada com a minha avó, eu não queria ser essa menina, sabe? Então, eu não dava trabalho para minha avó. Então, por exemplo, se eu tinha uma discussão com a minha avó, eu não subia num púlpito para dançar. Eu falei, não tá certo. Mas o julgamento que você jogava nos outros, você jogava sobre você também. Muito, muito pesado. Amarrava Muito tudo. pesado, muito pesado. Então, eu era muito controladora. Então, eu queria controlar o comportamento do outro. E eu levei isso pro meu casamento. E é por isso que eu quase destruí tudo, ferrei tudo. Deus. Que dor. Então, e aí eu comecei o quê? Entrar em oposição com a minha liderança. Sim, faz sentido. Eu entrei em oposição com a minha liderança, de bater boca. Então eu vou mudar de igreja. Com 15 anos. Olha o nível de arrogância, sabe? E achando que estava certa. E saí, mudei de igreja. Para a mesma bandeira, mas mudei de igreja. Não me adaptei e fui saindo. Fui conhecendo o mundo que até então, com 15 anos, eu não tinha conhecido. Não tinha conhecido nada ainda. Não tinha conhecido nada. Nada. E aí, então, fui conhecendo esse mundo e me afastando das doutrinas. Entendi. Saí. E aí, conheci o bem e o mundo, ele se apresenta muito bonito. Depois que a gente está nele, que a gente vê o universo do que o álcool pode fazer, da dependência de uma droga, do que faz, do que os excessos faz. Mas quando a gente não está nele, é muito belo, porque tudo é permitido. E uma menina de 15 anos... Tava nadando de braçada. Ficou encantado com esse universo. Mas até então não segurei, não fiz muita coisa. Porque eu, com 15 anos, com 16, a gente estava namorando. Então, tipo assim, tive 1 ano que nem tava solteiro, tava namorando um outro menino, mas também, assim, sabe? E aí conheci o Joey, a gente namorou, então assim, a gente fala assim, a gente foi fazer coisa errada, vamos beber, vamos pra festa, foi fazer junto, entendeu? Que legal. Eu fui conhecer as coisas como tudo foi com ele. Que legal, show. Mas carregando as certezas inegociáveis de estar certa. Olha que perigo isso. E se eu acho que eu tô certa, eu vou ver que eu tô te machucando, eu vou ver que eu tô errando, eu vou ver que eu tô te ferindo, eu vou ver as marcas que eu tô causando. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Se eu tô no centro da minha arrogância, se eu tô no centro do ego, eu tô olhando só pra mim. Minhas vontades, meus desejos, meus medos. Então, às vezes, a pessoa tá olhando pro medo dela, mas ela não tá olhando pro que o medo dela tá deixando o outro viver. Ou, sabe, tá causando. Porque o nosso medo, ele causa algemas nas pessoas que estão ao nosso redor. E a gente não tem dimensão disso. A gente transfere, né? Tudo essa transferência. E eu não fui vendo, fui levando isso pra adolescência, pra vida, pro casamento, 21 anos. E aí? Então, esse foi o meu primeiro processo de um descortinar dos meus olhos. E aí, uma coisa, a gente estava conversando em off, né? Nesse momento, ali com 21 anos, foi a primeira vez que eu tive o entendimento que eu te falei. De olhar o processo e fazer a separação de pessoas. Do que, de fato, realmente está errado aqui. E aí, eu comecei a enxergar uma coisa que eu vivi, eu fiz, e eu acho que muita gente vai se identificar. Quem é a galera cristã vai se identificar. Que é olhar o erro do pastor, olhar o erro da liderança e achar que é Deus ali errando. Deus é lindo, Deus não erra. Até quando ele pega e fala assim, porque Deus fala às vezes de um jeito que machuca. Mas não tá errando. Agora, a liderança são homens, gente.
Pessoas com valores diferentes, pessoas com crenças diferentes, com medos diferentes, com traumas diferentes, com feridas. Feridas diferentes vão gerar causas diferentes, vai gerar... ações diferentes também. Vão gerar. E esse foi o primeiro momento, assim, porque eu voltei exatamente para a igreja que eu estava. Então, eu não voltei para Cristo só, eu voltei para a minha bandeira. Eu voltei para onde? Casa. Voltei. Perfeito. Voltei. Então, depois de uns meses, o Ben começou a ir comigo. Depois de um tempo, ele batizou. E foi todo um processo. E nesse processo de alguns anos, foi o processo... Então, minha primeira virada de chave ali, com 21. Voltando para a igreja, a cada culto, a cada pregação, a cada folha de Bíblia virada... entendendo que você precisa mudar. Isso era muito forte em mim. E se eu preciso mudar, o que começou a acontecer comigo? Um processo de buscar a mudança. O que em mim precisa ser mudado? O que em mim precisa ser quebrado? Eu quero que de mim saia uma família. Porque eu não vim dessa família curada. Eu não vim de um lar emocionalmente saudável. A minha avó me deu tudo o que ela podia, mas ainda eu cresci sem a figura materna e paterna. As duas coisas. E quanto mais eu estudo, mais eu consigo identificar a falta que isso faz. É muito grande para dinheiro, para relacionamento, para criação de filhos, para muita coisa. Essa base. Espelho, né? Referência, Falta. Então, assim, a minha referência de mulher era minha avó e de homem também era minha avó. Eu vou pular uma etapa, só para não esquecer. Quando eu entrei no universo do coaching, durante uma sessão de coaching com um amigo, um parceiro que está aqui, o Ju, ele foi meu coach. Muitos anos atrás, a gente estava no comecinho. Eu descobri em uma sessão que, por ter crescido, ouvido minha avó falar assim, eu sou pai e mãe, eu sou pai e mãe, eu sou pai e mãe. Eu repetia isso. Eu sou pai e mãe. Eu preciso ser pai e mãe. Eu estava... Isso meu segundo filho já estava com 1 ano e meio. Caramba. Tá? Maria Laura já estava com 6, acho, nessa fase. 6 para 7. E olha o tanto de tempo carregando essa verdade. Percebe como a cura ela é gradual? Ela vai acontecendo. Momento a momento. Momento a momento, o tempo inteiro. E aí foi um estralo ali. Falei, nossa, por que eu tenho que ser pai e mãe se os pais da minha filha moram comigo? É um cara incrível e eu tô tirando o direito dele ser pai. Eu queria ser a mãe que joga bola, solta pipa. Por quê? Porque eu não... Você entendeu? Por isso que, voltando, né? Sempre... minha avó foi minha referência. Você estava replicando a sua avó. Exatamente. Tá tudo certo. Exatamente. Simplesmente replicando. Ela fez o que ela podia. Exatamente, com tudo que ela tinha. E fez muito bem feito. Você só não precisava... replicar igual. Exato. Só isso. Eu podia permitir que ele fosse pai. Fosse meu marido. Que em alguns momentos... eu não deixava ele ser marido. Imagina. Eu não deixava, porque eu era o quê? Filha de mulher forte. Eu tinha que ser o quê? Mulher forte. Eu Não tenho precisa de que homem. dar conta de tudo. E se eu tenho que dar conta de tudo, o que meu marido faz? Nada. E aí, na crise, eu achava que ele era o quê? Lerdo, que ele não fazia, que eu era proativa. Eu tava matando meu casamento. Você com a carga e ele sufocado. Extremamente sufocado. Imagina. Extremamente sufocado. E isso foi... sendo arrastado. Então, a primeira fase, o primeiro start foi ali com 21, depois foi acontecendo várias mudanças, comecei a ler. Então, para mim, o livro, para mim, é algo assim, inegociável. Minhas alunas têm que ler. Ai, cara, mas eu não consigo. Consegue, eu também não conseguia. Eu fui a menina burra lá da escola que não conseguia prestar atenção. O meu boletim era tudo nota vermelha. Eu vim nessa construção, eu não consigo. Mas eu fui me desafiando e fui entendendo que era importante. Cada livro lido, um novo aprendizado. Perfeito. Cada livro lido, eu entendia processos em mim que precisavam ser deixados para trás, comportamentos que precisavam ser abandonados e novos comportamentos que eu precisaria aprender a fazer, porque não Que é livro nato. você lia? Que tema? Que tema te Sempre interessava? família.
Então, era a ver com... tudo isso que eu tô respondendo ainda é sobre o porquê. A minha, de onde eu vim, o que eu construí, quase o que eu perdi e o que eu vivo hoje é o meu porquê. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei o quanto eu errei e quase destruí. Mas eu sei também que eu restaurei. Perfeito. Então, existe um caminho para isso. As pessoas não precisam jogar o casamento descartável. Ai, não dá certo, larga. Não larga o comportamento, não larga o cônjuge. Larga o comportamento que tá te afastando. Até porque, se a pessoa largar com um comportamento errado, provavelmente o vício vai replicar no segundo casamento. Eu não sei se essa métrica é verdadeira, mas eu ouvi. Diz que as pessoas, quando elas casam pela segunda vez... Normalmente, o segundo casamento tem dificuldade de acabar porque a pessoa tem medo de ir pro terceiro e as pessoas descobrirem que errada do primeiro não era o outro. É uma frase, não sei se tem estudo Também sobre, não mas sei. é uma máxima. Oi, que medo, né? As pessoas têm medo de olhar para quem elas realmente são. Por E que aí, você acha? por que os erros acontecem? Porque não tá olhando pro próprio comportamento. Sim. Quanto mais eu olho pro meu comportamento, Mas eu reconheço. mais eu vou reconhecendo. Então, o porquê que a gente erra nos negócios, com o filho, não é simplesmente porque a gente não sabe. Porque o que a gente não sabe, quando a gente tem já assim, humildade, fala assim, eu não sei, aí eu já tô olhando pra mim, percebe como é um passo? Tem essa dificuldade também, né? De saber, eu não sei. O ego. É a arrogância. A gente não dá a mesma importância para entender sobre nós mesmos. Sim. A mesma importância que a gente dá para aprender uma profissão. Sabe, a gente estuda, sentido, né? A total. gente estuda aqui, se torna especialista. Anos e anos de estudo para o profissional. E Mas nós aí o vamos- pessoal e o relacionamento é a mesma coisa. E onde é que a gente mora? A gente mora aqui, né? Eu Se tem acho- algo que a gente tem que masterizar, é essa relação. Eu acho muito engraçado Meu que as olhar. pessoas investem 200, 300 mil reais numa festa de casamento e não investe 2 mil reais, 5 mil reais num processo de curso de relacionamento. Exatamente. Então, 300, já vi situações na região nossa lá que a pessoa gastou muito dinheiro para casar, em 2 meses estava largando. Mas aí essa Então- festa é para quem, né? Não, então, é muito doido. Mas para a pessoa, aquela festa começou-se para o resto da vida, mas se investiu um pouco no ser humano. Que um exemplo que já aconteceu na minha cidade. Pessoas que namoraram 10 anos, casaram, não viveram 6 meses. Sim. Mas a festa foi top. A festa foi top. Mas 6 meses, cara? Como assim? Sim. Eu já tive aluna que com 5 meses foi abandonada em outro país. Olha que fita! 5 meses. 5 meses de casamento Como assim? e Mas faz 4 sentido. anos de namoro. Então, conhecia a pessoa. Em tese. Em tese. Em tese. Não, conhecia, né? A gente muda. A gente muda. E quando a gente tem algo em terapia, é chamado de processo de socialização. É como a gente aprende a entrar no mundo. É como quando eu começo a perceber, né? Quem eu sou. Eu saio daqui, qual é o meu limite, né? Essa ideia de propriocepção mesmo. Quando é que começa outra coisa? Quando eu termino? Sim. E aí, a partir desse entendimento, como é que eu tenho que me importar, né? E isso vai engessando a gente, engessando. Aí tem essa coisa do casamento ou de uma união estável, não importa. Nós somos treinados para isso, né? Mas quando a verdade vem, que a verdade mesmo seria quando a gente está num avião, por exemplo, você começou, taxiou, vai para um lado, vai para o outro, aí entra no modo cruzeiro, né? Modo cruzeiro, você fala, nossa, está indo tão devagar. Você olha na tela, está 900 km por hora. Mas é essa constância aqui, perfeito, que a gente analisa, pode ser nos negócios, pode ser numa academia, no relacionamento também, essa constância, a gente tem que se apaixonar por essa coisa, e isso aqui é muito difícil, né? Por isso que se separa com 4 meses, 5 meses, não tem um direcionamento. Olha, o casamento não é aquela briga absurda, não é essa viagem maravilhosa, é esse dia a dia, e se o investimento na melhora da qualidade, no refinamento da conexão desse dia a dia, não tem como falhar. A gente diz aqui
que investe-se muito tanto na fidelidade quanto no amor, né? E para a gente, na nossa história, a gente percebeu que investir na fidelidade, investir no amor, olha que curioso, é um dos elementos que acabam com os relacionamentos. Olha que pensamento contraintuitivo. A gente, ao longo dos anos, dos estudos, das práticas e a nossa vivência pessoal, o segredo da longevidade com qualidade num relacionamento está no compromisso. Né? E não é compromisso aqui. A gente está indo para onde? Porque quando isso está bem claro, né? Eu estou indo para cá, né? A gente vai ter esse tipo de vida. Tanto o amor quanto a fidelidade, elas se tornam um subproduto. A gente não precisa se preocupar com isso, porque ele vai acontecer. Porque quando eu estou preocupado nesse lugar aqui, na realização desse compromisso, eu vou ajudá-la a se tornar o melhor que ela puder. E ninguém no mundo faz isso. Né? Quando os dois estão comprometidos, ninguém no mundo. Então, é como se as outras pessoas ficassem em cinzas. Só o meu par brilha. Então, quando a pessoa investe no compromisso, no lugar onde você quer chegar, não tem como dar errado. Né? Porque até mesmo as conversas, vamos fazer isso aqui, mas isso aqui está em consonância, soma a esse compromisso. Mas as pessoas conversam, né? É a coisa da dor, né? Se a gente entender os motivos pelos quais a gente faz o que faz, seja no trabalho, seja no relacionamento, a gente passa a conversar. Por isso que investir, seja quanto for, não precisa ser 1.000, 2.000, 3.000. Tem terapias maravilhosas, né? De R$50, R$150. Ou, às vezes, uma conversa, né? Com pessoas que você admira. Eu lembro que a gente foi no casamento da pessoa que hoje é o padrinho da minha filha. E aí, ele levou lá, acho que alguém da religião, mas acho que a esposa dele, não lembro quem, alguém da religião foi lá ministrar. Só que ele escolheu, foi um casamento maravilhoso. Davi, foi maravilhoso, viu? Foi incrível. Foi em Paraty, 3 dias, incrível. Só que ele ia naquela pousada há muitos anos. E ele era amigo dos donos da pousada, que eram senhores, estavam juntos há 60 e poucos anos. Aí ele pede pro senhor, lá pro casal, falar também, né? Poxa, vai lá falar. E aí ele fala. Foi maravilhosa a sensação que ele foi lá, o senhor, e ele fez a gente que estava lá, a gente sentir que a gente não era importante. Foi incrível. Ele olhou para os dois e falou: a partir de agora, são vocês dois. Sabe, o que vocês aprenderam sobre pudor, sobre certo e errado, esqueçam isso, desenvolvam a ética de vocês, desenvolvam o que é certo. A gente aqui chama de relacionamento artesanal, né? Porque é muito disso que se fala, o que é que os outros vão pensar? A gente precisa, sabe, dissolver, porque a única pessoa que importa é primeiro você, e se você está feliz, você vai transbordar amor para a pessoa. Né? E aí a gente vai vai construindo juntos. Então, isso que você disse, mas será que as pessoas conversam? Se não conversam, é um investimento a ser feito. É por isso que, quando não conversam, acaba em 6 meses. Exato. É justamente por não conversar. Exato. Você usou uma palavra perfeita, que é a de refinamento. E aí, juntando com o que você disse, Dani, nós buscamos o refinamento profissional, mas nós não fomos ensinados a nos comunicar. Nós fomos ensinados a falar. Então, você vai falando, O que é o falar, o aprender o idioma? Replicar. Mas uma comunicação não envolve só falar. Envolve falar, ouvir e entender. Perfeito. Então, é totalmente diferente eu estar aqui falando com vocês ou nós estarmos nos comunicando. O que é uma comunicação? É quando eu estou falando, mas vocês estão, além de ouvindo, entendendo. Não existe isso em muitos casamentos, por isso eles dissolvem. E eles não buscam esse refinamento que você falou. Nós não. Beleza, a gente não aprendeu isso. Ninguém ensinou isso para os nossos pais. Agora, com digital, que isso é possível e palpável, aprender isso no YouTube de forma gratuita, meu Deus. Mas antes, Você acha que isso aqui atrapalhou muito isso acontecer?
Olha, eu acho que são duas coisas. Primeiro, essa de não saber. E aí a gente já entra em outro ponto importante, que é vício. Tá. O celular é um problema pro casamento? Eu posso falar Depende. que 100% sim, se as pessoas não tiverem acordos e limites pré-estabelecidos. E como a gente tem isso? Só com a comunicação. Ou Que seja, falta. aham. Então, a questão, o celular é usado de forma incrível para nós. E tá tudo bem, às vezes, chegar do trabalho, ficar um pouquinho no celular para esquecer, ou para... Não tem problema ver o meme, não tem problema. O problema é chegar do trabalho, pegar o celular para desestressar e esquecer o outro. Esquecer justamente a pessoa que, como você falou, que precisa ser o centro. A outra pessoa do teu casamento precisa ser o centro, não é os filhos, é o outro. Não dá para dar para os filhos aquilo que nós não temos. Perfeito. Não dá. Faz sentido. Não dá. E aí, eu fico no celular na hora de comer. E aí, eu falo, né, que a mesa, ela é curativa, ela é terapêutica. Então, perde o momento do olho no olho para ficar na bosta do celular. Desculpa. Aí, Desculpa não, é isso aí. Aí, em vez de ficar os dois deitadinhos, agarradinhos, assistindo uma Netflix super legal, ou uma Marvel, que a gente percebe que você gosta, né? Não, tá ali, um em cada canto do sofá, na sua própria bolha, em vez de ficar na bolha compartilhada do casamento. Eu acho isso incrível. Eu gosto de assistir série com a minha esposa, e quando a gente tá assistindo a série, ainda eu falo isso, o povo acha absurdo. Mas a gente pausa e vai conversar sobre a série. Em casa é a mesma coisa. Nossa, é uma delícia fazer isso. Tem filme de 1 hora que leva 3h30. Nossa, lá em casa é eu e os filhos e o Ben, assim, é tudo doido da Marvel, sabe? Loki, WandaVision, é isso aí, a gente gosta. Mas aí que tá o acordo, porque se a gente simplesmente vir replicando, vir no padrão automático, olha, nós somos seres de hábitos. Perfeito. Sem a gente perceber, nós estamos o tempo inteiro replicando o hábito. O nosso cérebro trabalha assim. Nós ou dos outros. Todos, sabe? A gente precisa replicar para economizar energia. Ponto. Ok. Então, se eu não prestar atenção naquilo que eu tô reproduzindo com o meu comportamento, tô ferrada, porque nem sempre o meu comportamento tá me levando para onde eu quero. Perfeito. Quantas vezes as pessoas falam assim, Carla, mas eu quero um casamento saudável, eu quero uma relação estável, eu quero um relacionamento leve, mas vai olhar para o comportamento, vai olhar para a rotina. Não levam para esse casamento. E não é porque a pessoa é ruim. É simplesmente porque ela não tá olhando pro padrão que ela tá presa. Perfeito. E aí precisa do que de novo, gente? A comunicação para a criação de acordos. Amor, fica então aí, ó. Eu não sei, vou generalizar um pouquinho. Fica aí no seu trono, na sua caverna um pouco, fica um pouco no celular, mas depois você é meu. Depois você é da família, tudo bem? Quando você toma o seu banho aí demorado, você fica sentada no vaso, vendo meme, não precisa ser 1 hora, por favor. Pode ser 15 minutos, pode ser 20 minutos. A gente tá falando assim, tô falando desse caso, porque tem aluna que fala, Carla, meu marido fica 2 horas no banheiro. Sim. Não, Carla, não tá fazendo nem leão. Ele fica olhando meme no celular. É. E qual é a questão? O celular, ele foi feito para nos viciar. Perfeito. Foi feito. Às vezes você tá passando ali, você acha que passou 5 minutos. Foi 2 horas. Foi 2 horas. Uma das ferramentas melhores que inventaram foi o timer ali, né? Eu vou colocar um limite. Isso foi maravilhoso. Né? Aprender a utilizar essas ferramentas a nosso favor. Eu uso o celular de uma forma incrível. As alunas dão risada. Vou compartilhar aqui. Que é o despertador. Eu desliguei os despertadores ali, porque senão ia começar a tocar. Porque tem despertador para dar abraço, tem despertador para a tarefinha das crianças, tem despertador para o treino, tem despertador para alimentação antes que vem da alimentação. Tem despertador para comunicar amor, Carla? Eu tenho. Porque eu não quero cair no padrão automático da minha cabeça. Perfeito. Eu preciso entender o que tem que ser feito semanalmente, mas eu também preciso entender o que tem que ser feito para a relação ser do jeito que eu quero diariamente. Você trata ela com e você cuidado. falou algo muito, muito interessante a respeito do extraordinário, né? Que você usou outra palavra.
As pessoas acham que o relacionamento saudável é aquele postado lá no Instagram. Golpe. Da viagem, do buquê de flores, maravilhoso, deles postando foto. Gente, relacionamento saudável não está no extraordinário. Presta atenção. Relacionamento leve, saudável, gostoso. O relacionamento extraordinário, ele mora no ordinário. Ele mora no dia a dia, no todo dia, no olhar, nos olhos e fala assim, amor, eu te amo. Amor, você tá lindo hoje. Você cortou o cabelo, tá gato. Sabe? Aquela coisa da leveza, mas é uma leveza diária. Eu acho que o que prova isso que você está falando é a quantidade de relacionamentos que acabaram na pandemia só porque ficaram perto. Ficaram juntos, porque ficaram Isso aí perto. foi Eu te amo só depois ou antes de eu ir pro trabalho. Sabe? E quando ficou junto, foi insuportável suportar aquela pessoa no momento de necessidade, De dor. ansiedade e dor. De dor. A gente entende aqui que o relacionamento ele acaba terminando, em sua grande maioria, eles acabam terminando, não por uma coisa tão gigantesca assim, mas pela distração. É a falta, esse meme de 5 minutos aí. É a falta sabe? acumulada. Isso destrói o casamento. Sabe, porque eu vejo alunas que vêm com um caso de traição, que é uma coisa grande, só que elas conseguem superar. Se o ordinário foi construído, se a pessoa... Não. Agora, eu vejo de perto homens e mulheres que não querem mais, eles simplesmente desistiram por conta dos excessos das faltas. Perfeito. Antagônico, né? Mas é isso. Fala do seu curso. Você falou, tenho alunas do quê? Ao longo do processo, eu fui entendendo que dá para criar um método. Então, lembra, a primeira virada de chave com 21, depois eu tive uma virada de chave muito expressiva ali com 24 para 25, que foi quando eu perdi o bebê. Então, eu não sabia que estava grávida, mas aí eu descobri durante o aborto espontâneo. Nossa, Então, assim, foi uma dor, mas... assustador o tamanho daquela dor. Mas pra mim foi uma virada de chave. É como se fosse mais uma corda, mas pro pilar agora é a maternidade. Quem eu tô sendo pra minha filha. Perfeito. Foi mais uma virada assim, cara, peraí. Eu me senti muito mal, mas ao mesmo tempo eu comecei a olhar pra uma área da minha vida que eu achava que tava olhando e não tava. Certo. Aí eu fiz o que eu faço sempre. Peguei a dor, abri a dor, fui mapear tudo aquilo. Onde eu tenho que mudar? Porque eu já tinha aprendido. Falei, é sempre eu que tenho que mudar, não é ninguém, não é o outro, não é minha sogra, porque eu achava que era a sogra que tinha que mudar agora. Sabe? E aí fui. Depois a gente teve um processo que foi ali 2017 de descobrir o universo do desenvolvimento humano. Show. E aí descobri a Febracis, descobri o Paulo Vieira, descobri todo e eu amei. Antes, por que você chegou lá? Nesse processo de maternidade. Então, eu comecei a ler, comecei a estudar maternidade. Sabe o que eu fui fazer? Estudando maternidade, eu já não queria mais trabalhar de CLT, porque eu queria o quê? Tempo de qualidade com a minha filha. Perfeito. Porque até então, quem criava era a avó. E eu não tinha me ligado nisso. Que eu saía 8 horas da manhã, chegava às 6h30 da tarde, podre de cansada. E no Natal, virava aqueles horários loucos. Teve a perca do bebê. Saí do trabalho. Comecei a olhar para quê? Maternidade. Ler, estudar, buscar, desenvolver. Vídeos no YouTube, maratonando. Não tenho dinheiro, gente. No YouTube tem ouro. Tem ouro ali. É só querer, só ter boa vontade. Não tenha desculpa. Não tenho dinheiro para comprar um curso. Mentira, é só uma desculpinha que você está usando para não fazer, não construir a vida que você quer. Perfeito. Porque no YouTube tem. Olha o que vocês estão construindo aqui. Gente, é gratuito. No YouTube. Você percebe? Então, é só uma justificativa. Comecei. Aí, meu marido entrou numa empresa e ele ia para São Paulo toda semana. Ele começou a trabalhar ele cuidava do estoque da empresa, e o estoque e compra. E o que eu comecei a fazer? Eu ia atrás para São Paulo. Só que eu não queria só vender roupa. Eu queria vender roupa para um nicho que eu estava estudando e amando. Perfeito. Maternidade, criança. Comecei a vender roupa de criança. Cheguei a abrir uma loja física. Certo. E esse processo eu já engravidei de novo. E tive o João Miguel. E teve a loja. E eu sempre fui assim, gente. Maria Faladeira. Você percebe, né? Então, aquilo que foi algo que o sistema tentou me silenciar. Então, a menina burra da escola que ficava conversando demais, por anos eu queria mudar quem eu era. Nesse processo aí de desenvolvimento, eu descobri que
peraí, isso aqui é um talento. Se Deus me deu, não é à toa. O que eu vou fazer com isso? Então, nesse meio tempo, eu enxerguei aquilo que eu sou como talento e não mais como algo que precisava ser guardado e escondido. Então, eu fui já para a parte do João e Maria. O nome dos meus filhos viraram o nome da nossa loja. Uhum. Eu fui estudando, lógico, marketing. Aí eu descobri o Pedro Superti. Numa época que ninguém falava de marketing. Então, assim, eu tinha um marketing de um Facebook e fazia coisas que ninguém fazia ainda. Então, eu falava, eu compartilhava a rotina num momento que... Que foi o que ele fez no começo da carreira dele. Sabe, que as pessoas não faziam isso com loja comercial. Nesse processo de compartilhar o livro que eu estava lendo, compartilhar o que eu achava sobre alimentação com as crianças, nesse processo começou as mães que compravam conversar comigo. E conversava, falava, eu li esse livro, nesse livro tal, eu vi sobre isso, cuidado, tal. Até um ponto, para mim, foi um marco. Carla, meu filho falou para mim que perdeu a virgindade, o que eu faço? Ô, gente, o que eu faço com essa informação? Você já tem Eu não tenho nada, eu não sou, eu pensei, quem sou eu na fila do pão para responder uma coisa dessa? Eu não sou nada, eu não sou ninguém, sabe? Mas era uma coisa que eu estava amando estudar. E aí foi ali, com aquela cliente, falei, gente, psicologia. É psicologia. Eu amo estudar psicologia, só que com uma outra roupinha, né? Certo. Só que meu bebê era bebê. Eu era mãe de 2. Eu pensava, como que eu vou fazer psicologia hoje? Não tinha como. Na minha cabeça, naquela época, não tinha como. Conheci a Febracis. Então, eu lembro que o nosso primeiro curso foi fator de enriquecimento financeiro, nessa pegada empreendedora, nesse viés, que é uma coisa assim, sempre esteve aqui, sabe? Comecei. Depois a gente foi para o Método CIS, que é um curso de 3 dias, realmente, como o Ju falou. Você levanta, chora, apanha, senta, seca a lágrima, apanha mais um pouco. Mas são 3 dias de quebra. Uhum, nossa, Carla, mas tinha mais para mudar? Tinha muito mais para mudar. Sempre tem. Quanto mais a gente olha para nós, para de olhar para a vida dos outros, para de olhar para o problema que o cônjuge carrega, para de procurar trauma nos outros, olhar para o comportamento dos outros, e a gente coloca o olhar em nós, mais a gente vai enxergar que tem algo para mudar, que tem algo para melhorar, que tem algo para tratar. Tem coisas escondidas ainda, feridas ali. E foi um divisor de águas para mim, porque eu já sabia que existia o mundo do desenvolvimento humano, mas eu achei que era só psicologia. Eu não conhecia o universo do coach ainda, até então. Gente, no Método CIS, ele fez um pedido de vendas. Eu tinha R$100 no cartão de débito. Eu levantei, não falei nada pro meu marido. Não façam isso. Eu levantei, eu falei, Deus, escondida. Fui lá, gente, o curso era 9 para 10 mil. Fui lá, passei R$100 de entrada para segurar minha vaga. Tem noção? R$100. Como eu ia pagar os 899 lá em 80, várias vezes no cheque, eu não sabia. Ia ter que vender muita roupa. Não, sim, ele é muito bom de venda. Ele é bom, ele é bom. Fiz isso, fui no banheiro chorar. Mas por que chorar? Não foi de medo de não pagar. Eu não consigo explicar isso. Eu fui, assim, agradecer a Deus pela oportunidade, porque eu sabia que aquilo ali era para mim. Eu tinha certeza, assim, eu não posso fazer 5 anos de psicologia agora para ajudar as pessoas. Eu não posso. Por conta de tempo, não é pagar o X por mês, mas é tempo. Esse curso eu posso. Esse curso eu posso. Sabe, eu vi a possibilidade de fato, ajudar as pessoas tendo bagagem para poder fazer isso. Perfeito. Eu enxerguei, eu falei, é isso aqui. Gente, eu fiz. Fiz o processo de coaching, rapidamente quis fazer a transição de carreira, então já não queria mais ficar com a loja. Eu queria cuidar daquelas mães. Eu entrei para o curso de coaching, ninguém sabia o nicho, né? Mas eu sabia que o meu ia ser maternidade, por isso eu te falei. Show. Maternidade, por conta disso, das mamães que eu já conversava. Perfeito. Eu gostava daquele universo. E eu sou mãe. Era a minha transformação, mas... Porque é questão da ética, né? E da congruência. Não adianta você ensinar alguém a ser rico se você não é rico. Não faz sentido. Para mim, eu não ia trabalhar com finanças. Nada disso. Para mim, eu ia trabalhar com aquilo que eu sei que é extremamente difícil, porque maternidade, paternidade ativa, é difícil. É muito difícil. Mas é lindo quando a gente consegue. É lindo.
É possível. É difícil, mas é possível. Perfeito. Com as ferramentas certas. Dá pra trocar um pneu de carro se eu não tiver as ferramentas certas, gente? Até dá se tiver um monte de homem. A força que isso vai demandar é muito maior, a carga de tempo muito maior. Agora, quando eu tenho a ferramenta certa, para cada problema, funciona. É possível. É essas possibilidades que eu enxerguei. E aí comecei essa jornada de desenvolvimento. E a gente sabe, quando a gente entra para a Febracis, quando a gente entra para o universo de desenvolvimento humano, não tem como dar ré. De lá, caminho sem volta. não, é um caminho sem volta. Em um ano, foi mais de 30 mil gastos. Quando eu parei para colocar, falei, gente, era para mim ter peito, era para mim ter abdominoplastia. Não, foi tudo em curso. Em um ano, gente, há anos atrás, hoje 30 mil é dinheiro, mas para mim é dinheiro. Imagina 8 anos atrás, 7 anos atrás. Era um dinheiro. Mas foi. Eu te entendo. E foi, um atrás do outro. E eu amei. Só que aí eu percebi, ao longo desses processos, que o buraco era mais embaixo. Que eu precisava, para que eu conseguisse cuidar da maternidade, para que as crianças para que as crianças pudessem ter a possibilidade de pais emocionalmente saudáveis, eu precisava ensinar essa mulher, de primeiro foi só com mulher, desenvolver um relacionamento saudável com o marido. Perfeito. Porque eu tava assim, gente, é possível, ferramenta positiva, mas aí tem uma questão aí embaixo. Eu até sei a técnica, mas eu não consigo aplicar porque a ferida existencial tá latente demais. É emocional interno. O casamento tá uma bosta demais. E como que eu vou ser a boa mãe que eu preciso ser? Sabe? Se eu não tô conseguindo olhar pra cara do meu marido. Então, eu comecei a olhar pro casamento. Peraí, o que eu fiz? E nisso, a gente já tava num casamento muito gostoso. Muito leve, de muita parceria, de muito carinho, de muita conversa. Assim, eu converso, né? Ele é quietinho. Mas... E ele é tão quietinho que houve momentos de existir essa debilidade. Ele precisou se desenvolver também. E o meu desenvolvimento ia gerando desenvolvimento nele. Falei, amor, você tá com dificuldade de falar isso? Vamos denominar seus sentimentos. O que você tá sentindo? O que você sente quando faz isso? Então, a gente conseguiu. Aí eu fiquei pensando, tá bom. A gente conversava muito. Eu falei assim, nossa, eu queria que as pessoas tivessem o que nós temos. Porque eu sei de onde eu saí. Eu sei o que a gente viveu. Eu sei como eu me senti em relação a você. Sabe? E olha o que a gente vive. Isso começou a ficar algo em mim, mas eu estava ali com as mães. E as mães trazendo problemaços complicados e demandas de casamento também. O que eu fiz? Fui estudar terapia. Então, o coach, ele foi maravilhoso. Ele é maravilhoso. E ele funciona e funciona rápido. O coach é comportamental, né? Então, é do A ao B. O caminho é isso aqui. A questão é, quantas vezes na vida você sabia onde você queria, para onde você queria ir? Você sabia o que você queria fazer. E você não conseguiu fazer. Por quê? Questões emocionais. Sim. Fraturas emocionais, feridas emocionais, debilidades emocionais, padrões emocionais. Então, eu precisava o quê? E o coach, ele não trabalha na raiz das emoções. Ele é comportamento. Ele é alteração de comportamento e alteração de percepção. Como? Crença. Então, eu mexo na nossa crença nuclear, que é aquilo mais central que eu penso sobre mim mesmo e sobre o mundo. E aí, eu consigo alterar alguns comportamentos. Então, funciona. Perfeito. Tá? Psicólogos, sinto muito. Vocês não concordam, mas funciona. E tem sim estudo científico. O psicólogo fala que alguns, né? Mas o coach não é científico. É sim. Tudo que é falado ali no coach vem da onde? Vem da neurociência do comportamento de artigos científicos. Só isso. Tô defendendo aqui. Que é a defesa que eu falo. Hoje eu faço psicologia. E aí eu falo isso pros professores, eles ficam olhando, doutores, né? Eles ficam olhando assim. Arrumo rolo às vezes na faculdade, mas não tem problema. Tá tranquilo. Fui estudar, então, terapia. Então, processos emocionais. Queria ir para psicologia? Eu sabia que eu queria ir para psicologia, mas eu ainda achava que naquele momento eu não podia. Meu filho estava pequeno, precisando de mim, crises de asma. Quando eu saía para um curso em São Paulo, curso de coach,
Era 3 dias. Eu voltava com o João Miguel na bombinha. Teve caso de ir para o hospital com balão de oxigênio. Então, não era o momento da psicologia ainda. Eu sempre soube que iria ser a psicologia. Perfeito. Sempre foi algo latente, sabe? A partir da descoberta. E aí eu fui para terapia. Então, aquela coisa dá para fazer online. Tem que se dedicar, tem que se dedicar e estudar. Tem. Muito. E os processos terapêuticos são muitas correntes. E é lindo, porque tem muita coisa ali para ver. E eu comecei, a partir do momento que eu fiz o primeiro curso de terapia, já emendei com terapia de casal, do Dr. Jorge. Pum! Aí eu fiz a transição. Então, eu não falo mais, não é mais maternidade. Agora eu falo para casal. Agora eu tô falando sobre dinâmica relacional. Nesse conversar com o casal, Carla, só para eu entender, você chama os dois ou a mulher vem primeiro e depois ela leva o marido? Como funciona? Normalmente, vem um. Dificilmente vem os dois. Pelo menos assim, para mim. Cada terapeuta tem uma linha de trabalho, uma exposição na internet e cada conduta atrai um tipo de público. Tá. Por isso, a minha realidade talvez seja só a minha. Perfeito. Mas eu comecei falando para casar, comecei falando sobre relacionamento para mulher, logo ali na transição. Porque eu tava falando com mulher já de maternidade. Então, continuei falando. Só que mesmo falando com mulheres, mesmo com Instagram rosa, depois vermelho, vinha homens. E eu falei, tem algo aqui. Tem algo aqui. Os homens vinham falar comigo, conversar comigo. Tá acontecendo isso me ajuda, não sei o que eu faço. Perfeito. E aí, eu, então, mudei a questão de posicionamento. Perfeito. Então, comecei a falar para homem e para mulher, embora no marketing isso seja mais difícil. Perfeito. É mais difícil encontrar essa comunicação que seja para os dois. Consegui, então, falar do problema do homem e do problema da mulher. E aí começou a vir as duas pessoas. Então, o que acontece comigo hoje? Às vezes, chega no meu direct mulher falando problemas e às vezes chega homem. A questão é, normalmente chega um. Porque normalmente um acorda primeiro nesse relacionamento. Dificilmente os dois acordam junto. Interessante, né? É um que não quer mais, mas tem o valor família muito alto. Ou, às vezes, eu amo, eu quero, mas tá muito ruim. Ou, Carla, processo de traição que eu faço. Então, mas normalmente é um. E aí, como lembra lá atrás, o casamento tava ruim. Quem que foi atrás para destruir o casamento, para acabar? Fui eu. E quem que foi atrás para melhorar? Foi eu. Eu não cobrei mudança dele em momento nenhum. Interessante. Eu fui mudando. E eu costumo dar o exemplo da corda. No casal, existe uma corda imaginária. E precisa acontecer. E precisa existir isso. Porque um está ligado ao outro. Então, se um tá errando, vai arrastando o outro, vai machucando o outro. Dependendo da direção que um tá, o outro ele é arrastado. Agora, e se a gente pega essa força e coloca pra coisa boa? A mesma coisa acontece. Então, a sua mudança, a sua saída da zona de conforto vai meio que arrastar o cônjuge. Vai ser desconfortável para ele? Vai. Porque ele não pediu para mudar. Quem tá querendo mudar é você. Você que tá feliz com o casamento, com a dinâmica relacional. Homem ou mulher demora mais? Pra quê? Pra mudar. Eu acho que não existe um padrão. Não? Eu acho que não. Acho que não. Na verdade, esse é um ponto bem interessante, né? Porque às vezes está muito ruim para a mulher, porque é pior para a mulher. A carga é maior para a mulher. Você vê até mesmo num processo de separação, para a grande maioria das mulheres, é um baita alívio. Né? Porque agora sim eu vou poder viver. Né? Para o homem, quando ele sente falta da pessoa que estava ali servindo. Sim. Por isso que o machismo é o maior problema. Né? Então, para o homem, a nossa cultura, né? A forma como a gente foi criado, é muito confortável para o homem. Então, essa necessidade de mudança, até mesmo para analisar, né? Poxa, até mesmo essa coisa, né? Poxa, você ajuda a sua esposa, isso tem que mudar, não tem que ajudar. São parceiros, é dos dois. A casa é dos dois. Vamos aqui dividir as tarefas, vamos mudar. Quando isso acontece, fica leve e os dois têm mais tempo. Sim. Né? Por isso,
quando a gente vê um processo de separação, é muito melhor. Por isso que é bem comum você ver uma mulher, quando se separa, ela voa. Sim. Ela voa, ela Sim. consegue... Tirou o peso, né? Sim. É meio triste, é porque nós somos os homens, é meio estranho você em algum momento se tocar que você é um peso para sua esposa, para tua... Claro, não é todo mundo, não, mas é a maioria. É a maioria. Porque a gente aprendeu assim. Infelizmente, é a maioria. Desde a criação, Eu sei né? que aprendeu assim, mas quem se coloca nessa posição normalmente também é a própria mulher replicando. Ela é quem mais busca por conta disso ou não? Replicando o que eu falo assim, ela normalmente replica o padrão que ela viu das mães, das avós ou algo do tipo. Elas são as que mais buscam essa mudança? Porque para o homem está confortável, vocês concordam? Por exemplo, o cara tá lá, com alguém servindo ele ou coisa do tipo. E normalmente o homem não está muito preocupado com isso. É que existem... Ele se preocupa com outras coisas, né? É que assim, ó, para um padrão, que é vamos manter esse padrão da conversa. Tá. Ainda dentro desse padrão, imagina que aqui no meio é o padrão, um círculo. Perfeito. Existem ramificações diferentes para um mesmo padrão. Ramificações diferentes, comportamentos diferentes, dores diferentes. Então, por esse mesmo padrão, onde a mulher é a servidora, ela tem a jornada de trabalho enorme, ela faz as coisas, e o marido é o marido folgado. Eu costumo dizer que dentro da dinâmica relacional ruim, tem 2 tipos de maridos ruins. Tem o marido banana e tem o filho da mamãe. Né? São 2. Perdão, o filho da mamãe, que é o banana, e o marido... Folgado. Não é o marido folgado. Peraí, que fugiu o nome. Ai, eu falo isso todo dia, eu explico isso todo dia. O homem bom. Homem bom. O homem bom. Então vamos lá. Dentro curioso. dessa ramificação. É assim, 2 padrões de homens com um masculino não trabalhado, não saudável, tá? Então, o homem banana é esse homem folgado mesmo. Então, ele chega, ele trabalhou. Ele não é que ele é folgado que ele não trabalha. Às vezes ele trabalha pesado, trabalha muito. Mas ele vai chegar em casa, ele vai ficar 2 horas no celular, não vai ajudar. E essa mulher também está trabalhando. Fora, inclusive. Fora. E ele chega, ele fica no celular, ele não dá carinho, ele não dá atenção, ele prefere ir lá ligar pra mãe e ficar falando com a mãe em vez de olhar pra esposa, sabe? Aquele homem que não é que ele é babaca, ainda é outro tipo de homem. Ele é só um homem que não tá fazendo o papel dele de homem, sabe? Entendi. Ele não tá. E aí tem outro tipo de homem, que é o homem bom. O homem bom, e ó, a gente está falando ainda do masculino não saudável, ainda dentro dessa mesma dinâmica. Ele até ajuda a mulher. Ele faz as coisas, sabe? Ele tá ali, ele ajuda. Ele não deixa essa mulher ter a carga tripla de trabalho. Mas ele não é um homem que deseja a esposa. Não é um homem que protege a esposa. Um casamento saudável, o homem precisa se posicionar para prover, para proteger e para procriar. É os 3 P's do masculino saudável. Perfeito. Por quê? Porque a necessidade básica de toda... Cara, você vai generalizar? Vou. De toda mulher é se sentir segura. Só que as feministas, o universo, fala que ninguém precisa cuidar de mim, eu posso cuidar de mim. E realmente, você pode cuidar de você. Você pode trabalhar uma jornada tripla, você pode. A questão é, quando deita no travesseiro, não se sente cuidada. Por não se sentir cuidada, quando a mulher não se sente cuidada, ela não consegue se sentir amada. Ela não consegue, não encaixa. Aí ela tem um homem bom, olha que loucura, ela tem um homem bom em casa. Então, o cara, aparentemente, ele tá fazendo, né, Carla? Mas... não encaixa. Quantos casais que já viram assim, nossa, mas por que largou? Ah, porque perdeu o desejo. A mulher perde o desejo no marido. Por quê, Carla? Se ele trabalhava, então quer dizer, ele provia. Mas o posicionamento dele em casa não era de procriar e proteger. Procriar o quê? Não é ser um bicho que fica andando atrás dela ou só tratando ela bem quando quer Sexo. nhonhar. Não é isso. Mas é sobre olhar no olho,
Você tá gostosa hoje, hein, amor? Aquela firmada. Sabe? Aquela firmada. Aquele olhar, aquele abraço, sabe? O homem bom é aquele homem que pede carinho pra mulher. Isso irrita a mulher. Carinho, quem pede carinho pra mulher é o filho. O homem dá o carinho pra mulher. Percebeu a diferença? Interessante. Não é aquilo assim, amor, vem cá, me abraça, você não me beijou hoje. Vem cá que eu vou te dar um abraço. Vem cá que eu vou te dar um beijo. O olhar diferente. E aí gera o quê? Gera esse ruído no inconsciente, porque desejo é inconsciente. Desejo, ele mora no inconsciente. Essas sensações tá no inconsciente. Por que você acha que ambos perdem o desejo? É uma dança. E aí, se você não tá... É como se um tivesse dançando tango e o outro tivesse dançando pagode. Vai encaixar? Tá a mesma dança, vai encaixar? Não encaixa, aí perde. O homem, ele assim... E esse homem bom, ele ama essa esposa. Mas ele vai perdendo a admiração nela. E aí, sabe aquele casamento... Por quê? Ele vai tratando bem, ele vai cuidando dos filhos, ele vai fazendo, sabe? Mas aí ele vai deixando. E aí não é culpa do homem. Aí a mulher aqui. Imagina uma dança. A dança vai se encaixando. O homem bom acaba alimentando emocionalmente quem? A mulher galuda. É a mulher que, se o homem bom não manda, quem que manda? É ela. É ela. Se o homem bom, ele é carinhosinho, amorosinho, mas ele não lidera, quem lidera? A mulher. É ela. Ela perde o encanto nele. Não é nem encanto, viu a palavra? É admiração. Ela até existe aquele amor de afeto, mas falta o amor do desejo. E ela por ele. Nossa, eu amo minha família. Mas, Carla, não sinto mais vontade pra cama. Porque a dinâmica relacional tá ruim. Como conserta isso? Comunicação de novo. Eu volto de novo na comunicação. Primeiro, a gente tem que arrumar a comunicação. Para quê? Para que a gente consiga arrumar os papéis, arrumar a dinâmica familiar. Para que a gente consiga arrumar isso, como a gente arruma? Eles têm que aprender a conversar. Refinar a comunicação, como você falou. Conversar, por exemplo, de se expor essas duas coisas? Por exemplo, que ele não tem desejo por ela, ou algo do tipo, ou ela também. Porque para chegar num nível desse de conversa... É muito sério, né? É, aí que tá. Eu sempre falo pros meus casais. só... Antes da conversa difícil, vai precisar várias conversinhas. Assertivas ainda. Que é o processo de refinamento. Eu não vou chegar logo falando a conversa difícil. Perfeito. Então, eu vou entender o que é uma comunicação. E eu nunca vou chegar para ter uma conversa já atacando. Porque não é o que ele tá fazendo. É sobre o que eu tô fazendo, o que eu tô deixando de fazer. Só assim a gente constrói um diálogo. Não dá para construir um diálogo atacando o outro. O outro vai erguer um muro, uma espada e vai entrar o quê? Numa briga onde quem tá certo. Sim. E assim que nasce a briga. Toda briga nasce com alguém afirmando algo não sobre si, mas sobre o outro. A briga nasce assim. Carla, eu quero fazer uma conversa difícil sem que aconteça uma briga. Traz para você. Olha, eu tô sentindo isso, eu tô percebendo isso sobre mim, está acontecendo isso, eu estou percebendo isso. O que você acha sobre isso? Um jogo invertido. Eu sinto também que tem uma... Deixa eu pensar num exemplo aqui. Que muitas vezes, isso pode ser em qualquer relação, né? Pode ser uma relação amorosa, relação de amigo, relação de trabalho. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Vamos pensar numa lâmpada, tá? Quero trocar uma lâmpada. E aí, é isso, eu quero trocar uma lâmpada. E aí eu vou ter que comprar uma lâmpada, vou ter que escolher a melhor... O que eu vou fazer para alcançar essa lâmpada? A cadeira, a mesa, a melhor ferramenta é uma escada. Sim. Perfeito. Então, eu vou trocar a escada, vou pegar a escada, vou subir, troco a lâmpada, guardo a escada. E o que eu percebo muitas vezes é que se dá muito valor para a escada. Né? Por exemplo, essas conversas aqui, E isso, trocar a lâmpada não está muito claro. Sabe? A gente está indo para onde? Aqui, quando a gente proporciona essas mentorias ou cursos, ou até mesmo processo de desenvolvimento para o casal, a gente
a gente define isso como ver o futuro, né? Vamos ver o futuro, porque existe um equívoco na interpretação da palavra evolução, né? Parece que a evolução é uma coisa boa. Não é. A evolução não é uma coisa boa. Tanto é que a gente conhece pessoas que tiveram pneumonia e evoluíram a óbito. Nossa. Você vai ver o futuro, esse meu comportamento. Você está aguentando? Eu estou aguentando, mas está difícil. Se a gente manter, a gente vai para lá, ó, e vai ser uma evolução para algo muito ruim. Muito provavelmente o término. Então, essa é a lâmpada, né? Esse nosso relacionamento. Quantas vezes a gente sai no mês? Pode ser uma vez só, né? Às vezes tem aquelas entrevistas, né, esquisitas. Vamos ver se vocês são um bom casal. Quantas relações sexuais vocês têm por semana? Isso não importa. Só importa se é bom. Exatamente. Se é bom. Tem qualidade para os dois. Se os dois, principalmente o homem, né? Se ele consegue entender o tempo dela, entender o segredo do prazer feminino, né? Que não era para ser segredo, não é segredo, tá? O segredo do prazer feminino é a sensação de segurança. Você deu essa sensação, acalma, né? Se conecta, né? E essas conversas para alinhar expectativas, perspectivas, trocar essa lâmpada. Essa lâmpada seria o quê? Quando a gente faz isso, essas conversas, elas fazem muito mais sentido, porque muitas vezes a gente cansa da própria conversa. Sim. Poxa, de novo esse assunto, de novo esse assunto. E por quê? Porque não está indo, não tem um objetivo claro. E uma das possibilidades, uma delas, né, são as terapias, mas a melhor de todas é olhar esse futuro. A gente está indo para onde? Né? Essa ideia... Tá pensando mesmo, será que o que eu tenho para o meu futuro você tem para o seu? E tá tudo bem se não tiver, né? A gente aqui, É eu e a Paty, agora, dia 29 de março, agora, a gente vai fazer 17 anos juntos. Várias vezes a gente conversou e falou, peraí, não tá legal, porque eu tô me relacionando com a menina que eu conheci. Ela estava se relacionando com um menino. Hoje é uma baita mulher. Hoje é outra pessoa. Eu digo brincando aqui, né? Eu sei o homem que eu sou hoje. Eu sei que eu sou um cara incrível, mas ela casou com um idiota. Né? Esse processo de desenvolvimento, de puxa a orelha aqui, é o refinamento. Né? É isso, é olhar para o futuro e mirar algo no futuro, mas olhar para o presente. A gente não está mais se relacionando com aquela pessoa. Sim. Aquela pessoa que ele se relacionou era a menina perdida, que tinha uma potência, mas não tinha visão. Sim. Agora não, é uma baita mulher que não só quer ter um futuro incrível, mas sabe como. Né? E ele é um outro homem que quer oferecer outra coisa. Então, enxergar por teu parceiro, por tua parceira, enxergar nele quem ele é agora, é um baita exercício de descoberta. Sim. Né? Um baita exercício, sabe? É uma ferramenta de levar esse processo evolutivo para o caminho que deveria ir. Né? E ajuste de foco, viu? Normalmente, no casamento, pode observar, se não ajustar o foco, o outro vai até percebendo a construção do cônjuge, porém, nas coisas negativas. Você tá preguiçoso, você não dá focada, você tá isso, você tá aquilo. E peraí, você tá observando também as qualidades que o teu cônjuge está adquirindo ao longo dos anos? As potencialidades que ele tem? Você tá olhando para quem de fato ele tá se tornando? Para aquilo que ele tem de bom? O que eu vejo muito, e quase assim, 100% de quem chega para mim, são cônjuges se olhando como inimigos. Competidores, às vezes. Competidores, né? Um contra o outro. Onde, na verdade, é o quê? Não é um contra o outro. É os dois juntos contra o problema. Por isso que vive patinando. Pode reparar, se o casamento não tá bem, não consegue prosperar, não consegue caminhar, não consegue... Áreas da vida são travadas. Por quê? Porque não conseguem juntar potencialidades. Isso que você fala é perfeito, porque... A gente tem que atacar o problema, não um ao outro. E perde energia, perde tempo. Eu tenho uma pergunta até nessa questão, aproveitando também o gancho para o lado do empreendedorismo. Eu ouço e tenho muitos amigos que têm empresas e as esposas trabalham, às vezes, no CLT ou trabalham dentro da empresa,
Ou o inverso também, amigas que são donas de empresa e o amigo está no CLT, ou ele está dentro da empresa junto. E eu percebo que o nível de relacionamento e o quanto trabalhar em casal é difícil. Não sei se dentro do seu trabalho essa parte às vezes surge bastante ou não, mas como a gente está falando com empreendedores sobre isso, talvez seja algo muito importante para as pessoas ouvirem. Porque os meus amigos me reclamam, minhas amigas já me reclamaram, assim, é impressionante. Às vezes de falta de apoio, às vezes de falta de comunicação, às vezes, assim, já ouvi de tudo. Sim. Trabalhar em casal é difícil. Nós estamos juntos há 2 anos, né? 2 anos, deu? 2 anos. Então, eu sou a cara do projeto Carreirano. Perfeito. Então, as alunas conhecem a Carla. Mas quem cuida de todo o resto que ninguém vê? Gente, tô falando de todo o resto mesmo. De cadastro, de coisa, quem gerencia. É ele. Ele faz todo esse suporte. Uau. E a cada dia que passa, falei pro Júnior hoje, que o Júnior é nosso mentor. Falei, cada dia que passa, ele vai pegando tudo. Eu não quero nada nem do marketing. Eu quero ficar muito boa, cada dia melhor no processo terapêutico. Perfeito. Eu quero sair da faculdade, quero ir pro mestrado. Então, o meu foco tá aqui, nas pessoas. Eu não quero pensar no projeto, no negócio. E é muito difícil. É muito difícil. Agora, o que precisa ter? Primeiro, gente, eu vou bater nessa tecla de comunicação. Segundo, a gente precisa, principalmente quem tá em casal, o que precisa, Carla, para trabalhar em casal? Parar de se olhar como inimigo e começar a olhar como um time. A nossa empresa é um time. Qual é o meu papel na empresa, qual é o seu? Igual no casamento. Qual é o meu papel no casamento, qual é o seu? Precisa ficar muito claro. E eu costumo dizer lá em casa, é uma coisa que eu repito muito para ele. O óbvio precisa ser dito. Porque eu sou muito faladeira, mas ele não. Ele é mais quieto. Falei, amor, mesmo que esteja na sua cabeça, fala. Porque às vezes o que está na sua cabeça não entrou pro meu campo de visão ainda. Mesmo que esteja aqui. Se o copo tá aqui, tá aqui, o copo tá aqui, não tá? Mas de onde eu tô olhando esse copo, eu não enxergo o copo, porque tá no meu ponto cego, o microfone tá tampando. Uhum. Mas tá aqui, gente, tá aqui, né? Eu acho um absurdo você não ver, porque eu tô vendo. Exato, mas aqui onde eu tô, o microfone tampa perfeitamente. Perfeito. É isso que acontece dentro dos casamentos. Às vezes tá muito óbvio as coisas pra um, mas pro outro não. Então tá óbvio a dívida, tá óbvio a conta, tá óbvio a demanda, tá óbvio para um, para o outro não. Então é o primeiro ponto que a gente precisa olhar. Legal. A gente precisa trabalhar a comunicação, verbalizar o que precisa ser dito, definir papéis. Segunda coisa muito, 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 muito importante. Definir os papéis, vamos respeitar limites? Porque senão, tem casal que sabe que um é gerente e o outro é não sei o que das finanças. Mas um tá querendo dando pitaco lá no outro. Atravessa. Aí, se é uma empresa que tem um monte de funcionário, a cultura de cruzamento de informação e quebra de hierarquia. Então, definimos os papéis. Vamos estabelecer os limites? Perfeito. Até aqui é você. Até aqui sou eu. E tá tudo bem. Eu vou te ouvir, nós vamos conversar. Às vezes você vai me trazer algo que não tá óbvio pra mim. Eu vou enxergar e beleza. Mas, às vezes, mesmo eu enxergando do meu ponto de partida para o meu setor, com o meu know-how, eu vou preferir fazer desse jeito. E aí o outro tem que ter maturidade para entender. Para baixar o ego e conseguir reconhecer aquilo. Você entendeu? É um desafio. É um desafio. É um desafio. Mas se tem uma comunicação bem ajustada, fala, amor, eu entendo. Mas você entende que daqui onde eu tô, eu também tô enxergando isso, que talvez você não esteja enxergando. A gente só consegue um relacionamento saudável na empresa ou sem empresa, qualquer relacionamento, gente, se a gente tiver como matriz, como maior princípio, como base central, uma boa comunicação. Porque se eu não me comunico, entender que comunicação não é falar, perfeito, é entender o que você está me falando e você entender o que eu estou falando, aí daí a gente consegue criar outras bases sólidas. Faz sentido. Como rotina, como construção de qualidade, como vários pilares importantes. Mas, para mim, eu sempre vou voltar no pilar de comunicação. Você falou alunas. Alunas. Que curso? Alunas como e alunos. Chama o seu um curso? Vício de linguagem meu, porque alunas e alunos. Tem como chama o seu alunos. curso? Não é um curso. Uhum. Eu vou contra, assim, todo o sistema de marketing. Uhum. Né,
Ao longo desses anos, eu fui desenvolvendo vários cursos para problemas e demandas diferentes. E aí, há alguns anos, é um sonho do meu coração, algo que fosse uma comunidade. Que ali dentro não resolvesse um problema, resolvesse vários. Para o marketing, isso é horrível. Você tem que ter esteira de produtos. Para ganhar em escala. Você tem que ganhar várias vezes no mesmo cliente. Para o marketing, isso é terrível. Só que, para mim, ao longo desses anos, eu entendi que a pessoa chega com um problema, mas ela tem realmente vários. E que um se soma ao outro. E aí eu, Carla, com os meus valores, dinheiro importa? Importa. Mas pra mim é muito forte a questão da conexão, assim, da pessoa. Falei, gente, vai dar... Hoje, né? Sabe, é o que eu te falei, o marketing com alma. É errado vender várias vezes para a mesma pessoa? Não é, mas eu não quero fazer isso. Não é errado, mas eu não quero, não tá na minha construção, não tá. Eu quero que a pessoa entre na comunidade e que ela tenha uma trilha de aprendizado, sabe? Que ela se torne um homem, que ele se torne um homem melhor, que ela se torne uma mulher melhor, uma esposa que sabe controlar a sua raiva, que muda o seu padrão comportamental. Eu quero que ela desenvolva a comunicação com os filhos, com a sogra. Que ela aprenda a se comunicar uma linguagem de amor assertiva com ele. Gente, já falei aqui 6 cursos. Perfeito. Poderia ter vendido 6 vezes para essa mulher. Mas não, ela vai entrar na comunidade lar, ou ele vai entrar na comunidade lar, e para cada um é uma trilha de aprendizado diferente. Então, se entra, porque o casamento é até gostoso, Carla, mas o casamento caiu na rotina, a gente não tem sexo de qualidade. Carla, eu venho de construção cristã, lembra? O que acontece muito? Problema na parte sexual, porque cresceu ouvindo que sexo é sujo, que tudo é pecado, tudo é errado, e aí casa, o sexo é uma bosta. A mulher não consegue falar, fica travada. O homem também, sim. Tem um aluno homem com essa... Porque tem toda a construção social do feminino e as pessoas não olham para a construção social do masculino. De um menino que tem que ser, desculpa a palavra, fodão desde menino. Que, dependendo da família, cada esse menino leva ele para a zona para ele perder a virgindade. Sim. O pau tem que ficar duro, sim. Então, ninguém fala sobre isso. Verdade. Mas existe uma dor de ser homem ali e de performar. Porque aí pior, o homem ele é inserido na pornografia muito mais cedo e corrói o imaginário achando que aquilo ali é sexo de qualidade. Não é. É tudo atuação. Aí leva isso pro casamento, quer que a mulher performa, vira piruleta daquele jeito lá. Ai, tá entendendo como é problemático? E ninguém ensina que tudo isso é errado. Ninguém ensina que isso, além de viciante, é perigoso. Ninguém ensina. Deturbado. E eu precisei ensinar. Então, tem o curso da parte de sexualidade, com mais de 3 horas, explicando profundamente essa questão. O que a pornografia faz no cérebro do homem? Como que a construção do homem foi criada? Por que ele pede algumas coisas pra você meio estranha? Sabe? Quais são as dores existenciais que você não consegue ver? Porque o homem é difícil o homem falar. Por quê? O homem, quando tinha o melhor amigo, falava de futebol. Não falava o que sentia. Normalmente, sim. Entendeu? Então, a construção social do homem se comunicar, olhar para os sentimentos é uma, da mulher é outra. A mulher com 4 aninhos tem a melhor amiga e fala, tô gostando daquele menininho. Ai, minha mãe fez isso comigo. E o menino não tem. O menino, ele tem essa dificuldade de verbalizar sentimentos porque ninguém ensinou ele a olhar para aquilo que ele está sentindo. Cala a boca, o homem não chora. Homem não chora, homem não pode sentir. Aí a mulher não sabe por que o homem não consegue falar o que está sentindo. Não é porque ele é ruim, é porque ele não foi ensinado. Ele participou de outra escola. A mulher... E assim, cada mulher tá numa construção, numa dinâmica familiar diferente, mas em maioria, por mais difícil que tenha sido a família, a mulher tá nesse lugar de ter a melhor amiga. Então ela tem facilidade de falar sobre a frustração dela. Por mais que a mulher tenha dificuldade de falar talvez do sentimento, ela fala da frustração, ela reclama, porque ela sabe isso, entendeu? O homem às vezes nem isso consegue fazer, porque ele acha que reclamar é coisa de menininha, porque ele ouviu. E quando a pessoa passa, né, ela entra nessa tua comunidade lar, qual o maior benefício que uma pessoa experimenta? Tem vários, mas assim, o que você... Olha, isso aqui... É a matriz, assim.
aprender a se comunicar. Show. Então, tem vários cursos de cargas horárias diferentes, mas só o de comunicação tem mais de 6 horas. Só ele. Aí, nos outros, envolve outras técnicas de comunicação, mas a matriz central é o método CIP, que é para comunicação. O que eu sinto? Quais são os meus valores? Como eu comunico amor? Qual é a comunicação? O que é uma comunicação assertiva? Quais são as etapas de uma comunicação para não criar uma briga? Como que eu fujo de uma briga? Como eu falo, lembra que eu falei sobre falar e entender? Sim. Como eu mudo minha forma de falar para que meu cônjuge entenda, para que minha sogra entenda os limites que precisam ser criados, para que meus filhos entendam. Então, a comunicação, ela tá ali como base da comunidade. Você que está assistindo aqui, qual você acha que é a maior dificuldade entre um casal? Seja você estando ou não em um casal, seja você que acabou de terminar um relacionamento, porque acho que essa é uma dor universal, né? Como fazer um relacionamento dar certo. A gente conhece pessoas maravilhosas que nunca conseguiram encontrar, ou até mesmo conseguiu encontrar alguém ao longo da vida, mas não aprendeu como é que eu sou com outra pessoa. Porque é muita máscara. É difícil Máscara enxergar, né? social, Como é sim. ser você mesmo? A gente diz aqui, né, que é desenvolver intimidade com a intimidade. Nossa, É algo Sim. difícil, Sim. né? Como é que eu fico tranquilo? Nossa, ela chegou, então deixa eu... Sabe? Deixa eu colocar uma postura diferente aqui. Não, como é? E para onde a comunidade Lar está indo, né? Vocês estão com esse projeto maravilhoso, um baita curso, mas você tem algum plano? Daqui ele vai para... Qual é o teu sonho para esse projeto? O meu sonho é um sonho grande e, de novo, vai contra o que o marketing fala. Eu vejo a comunidade com milhões de alunos, assim. Carla, você quer... Quantas tem hoje? Não tem muito. Tem o quê? Ao todo, umas 300? Ao todo, gente pra 300. caramba. É muito. 300 alunos, porque a comunidade tem um ano. São 300 vidas. Sim, mas muito. assim, eu imagino algo muito grande. Eu não consigo... Porque no marketing você lança um produto pensando, vislumbrando o outro. Eu não. Eu vislumbro vários novos produtos lá dentro. Então, quem comprou um ano atrás... Vai ter o benefício. Vai estar lá, Mas entendeu? aí é E como pagamento recorrente? Eu não. Aí ela vai ficar, mas tá lá. Eu Eu não tenho vontade hoje de mudar. Eu tô mudando a minha corrente psicológica, eu tô estudando outras coisas, aprofundando níveis. Eu tô estudando a terceira onda da psicologia, sabe? A psicologia pautada em evidências, coisas científicas extremamente recentes e vai estar indo para onde? Tá indo para lá. De uma forma extremamente didática. Essa é a minha briga, assim, com os psicólogos. Vocês são bons, vocês são doutores, aí vocês chegam para falar na internet, esse monte de psicolonês. Vai falar de linguagem acadêmica? Como que a pessoa vai entender? Se a pessoa não entende, a dor dela não é tratada. Então, o que eu faço? Que eu tenho como premissa? Pego tudo isso, toda a minha bagagem. Coaching, terapia, psicologia comportamental, psicologia psicanalítica, agora psicologia das emoções e do esquema e do apego, que para mim é algo muito recente, tá maravilhoso, explica muita coisa, e quanto mais eu entendo, mais eu consigo mudar. Perfeito. É isso. Então, eu quero aprofundar cada vez mais, trazendo novas ferramentas para que elas e eles consigam o quê? Melhorar a cada dia. E nessa constante. Então, eu entrei melhorando a minha comunicação. E, de repente, Carla, eu vi que melhorou a minha sexualidade. E agora tem aula sobre finanças lá dentro, finanças de casal. E tem aula sobre espiritualidade também, porque é essencial. Para mim, Cristo tem que estar no meio. Tem que existir o pilar espiritual ali na família. A casa tem que... A mulher e o homem precisam ter na cabeça... Isso é minha visão, tá? Minha visão de mundo. A casa precisa ser consagrada para ser um lar. Se a gente não vem com essa cabeça, a gente só com a rotina de trabalho, de empresa, de viver a vida, sabe? A gente não transforma o templo material em um lar. A gente precisa disso. Então, tem toda a construção. Tem curso só de rotina. E eu quero aumentar cada vez mais. Porque nós, como seres humanos, temos dores e esferas diferentes. Então, onde você quer estar, Carla? Eu me vejo daqui 3 anos, formada, indo para um mestrado,
sendo muito grande, palestrando. Show, perfeito. Mas a comunidade eu quero que exista. Perfeito. Para mim, hoje, referência daquilo que eu quero para o marketing da minha empresa é um cara que chama Eslen Delanogari. Ele é psicólogo Não conheço. comportamental. Do e ele... reservatório de dopamina. É bem legal. Exatamente. Wesley, perfeito, perfeito. É comunidade. Perfeito. Olha quanta coisa que tem lá dentro. Para mim, há um ano atrás, quando eu vi aquilo, eu falei, gente, é esse o modelo de negócio que eu quero. E Genial. ele falando, o marketing quer me matar, mas é isso aqui que eu quero. Eu falei, gente, é isso. Eu vejo num cara desse nada contra o modelo de outras pessoas. Gente, por favor, nada contra. Mas eu vejo isso, enxergo um propósito tão grande nisso. Porque o dinheiro vai ser consequência. Sim. Eu vou ter alunas e alunos que vão querer ficar comigo todo ano, porque o trem vai estar crescendo, porque sabe a transformação que gera. Perfeito. O dinheiro vai ser consequência. Uhum. O jogo vai aumentar, é um jogo de escala. Agora, o meu olhar é melhorar. Meu olhar é facilitar a vida dos meus alunos. Perfeito. Facilitar a comunicação, facilitar o sexo, cara. Facilitar, bem. Porque tem que ser bom. Tem que ser bom para os dois. Se não... Sabe? Tem que ser bom para os dois. Então, vamos falar o que eles não aprendem em casa. Vamos falar o que, infelizmente, não ensinam na escola. Vamos falar os homens, ensinando os homens a serem homens. Tirando a capa e a máscara, sabe? Pode ser vulnerável. Vamos aprender a sair desse lugar de certezas o tempo inteiro e forte o tempo inteiro. Vamos aprender a falar o que sente. Tem um módulo lá que a gente fala sobre dar nomezinhos a sentimentos. Você vai conversar tanto com um homem ou uma mulher, você vai falar, o que você está sentindo? Ai, eu não sei, tô com um aperto no peito. O que é o aperto no peito, gente? É uma mistura de várias sensações e sentimentos que a pessoa não consegue dar nome. Se eu não sei dar nome, eu não consigo enxergar, eu não consigo ajudar aquela pessoa, eu não consigo me ajudar. Perfeito. Então, o meu objetivo é educar o maior número de pessoas que eu puder, para que elas tenham ferramentaria para viver o casamento e a vida que elas sonham e desejam viver. Eu repito isso, porque as pessoas precisam sonhar com esse futuro, com essa vida, e elas têm que entender que elas merecem isso. Muito bom, né? Muito bom, acho que... Essa vida é um desafio constante. Sim. E que no mundo atual parece, não sei se é eu que estou olhando de longe, porque eu não estou na área de terapia como vocês, mas aparentemente parece que está piorando. Tá piorando, eu sinto que tá piorando. Porque esses dias eu li uma reportagem que está faltando terapeuta, está faltando psicólogo, Tá faltando. está faltando de tanta demanda que está tendo, Sim. está faltando. Sim. Então, se a pessoa não se cura, como que ela cura todo o resto, né? Acho que tem uma dificuldade maior, assim, que é você nem saber. Ai, pior ainda. Tá doente, ferrou. né? Demora muito pra gente saber. Quando a gente entende o significado de terapia, né? Terapiai, que é a cura, aí você entende, define ali, né? Encontra o significado de cura, que nada mais é do que o restabelecimento Do estado daquilo que é normal. natural. Isso é cura. É normal. A gente não natural, sabe qual é o normal, nosso. né? A gente sabe o que é normal, mas não sabe o que é natural. É. E é difícil saber. É difícil saber que você está na direção. Porque o sintoma não é latente. Se a pessoa bebe muito álcool, o que vai acontecer? Dor de cabeça. Na hora ela vai ficar ruim. Sim. No dia seguinte, vai ter sintomas da dor de cabeça, azia, piriri, pororoca. Então, nós temos o quê? Sintomas latentes da situação aversiva. Perfeito. Ruim, negativa. No casamento, num relacionamento, antes de casar, às vezes até no namoro, os sintomas não são latentes. Então, casou. Não é um sintoma lá. A pessoa, tô com um sexozinho aqui, mas... Mais ou menos. Mais Tem ou todo o menos. resto que compensa. Não tem comunicação, a gente briga de vez em quando, a gente se ofende, o respeito. Não é mais a mesma coisa. Não é latente. A pessoa vai sentindo aquela dorzinha, aquele incômodozinho, mas não é latente. Vai aumentando. Até uma hora que, lembra que eu falei? O acúmulo da falta chega no limite. Não quero mais. Aí a pessoa, quando ela de fato enxerga todas as faltas, ela tem facilidade de enxergar no outro. Ela não consegue, de fato, enxergar para ela, não, se ela não tem um processo de autoconhecimento. Sim. Um estalo que a gente teve na vida. Ela vai olhar para o outro. E aí, o que ela... O problema tá nele, então eu vou atrás do relacionamento que eu sonho e eu desejo viver com outra pessoa. Tá líquido o relacionamento hoje. Entendi. Tá líquido, tá raso.
Porque quando acaba a química da paixão, que é a química neuronal, acaba. Passou 1 ano e meio, 2 anos, as coisas meio que voltam pro lugar. O filtro acaba, e aí eu começo a ver os defeitos daquela pessoa. Mas aí eu vou empurrando com a barriga, porque já entrou na rotina, não é tão latente. Eu vou empurrando, e aí eu caso, e aí eu vou viver nessa vida até uma hora que não aguento mais. Então, às vezes, até conheço os defeitos do outro. Isso é maravilhoso. Relacionamento, qualquer relacionamento é uma... Sim, qualquer. É uma coisa maravilhosa para entender como é que faz para ficar melhor, né? Talvez esse filtro, né? Sabe aquele olho de gato de estrada? Sim, né? para nortear, né? Às vezes você fica sonado, se distrai, e aí você... Opa, isso aqui, a gente precisa desses avisos. Sim. Um aviso mais ou menos assim, opa, Perfeito peraí. exemplo. Né? É isso, o que é? Os dois ali. Qual a definição de um relacionamento bom? Né? E se os dois definem isso, fica muito mais claro, né? Essa reclamação, né? Ela vai ser pautada, olha, a gente combinou de vir aqui. Não é o que eu quero, não é o que você quer. A gente sentou e definiu o que é isso aqui, mas está vendo que... A gente não está indo para essa direção. Eu lembro que quando a gente... teve nossa filha, né? Nossa filha tem 15 anos hoje e vai fazer, né? Daqui a poucos dias. A gente fazia do trabalho uma espécie de gincana, né? Colocava ela entra na escola aqui, sai aqui. Ela entrava na escola valendo, e aí a gente ia trabalhar e fazer o máximo possível e acabou. Mas, principalmente quando a gente inicia uma trilha no empreendedorismo. Você perde um pouco desse time aqui, olha, tem que começar aqui, tem que terminar aqui. E quando a gente imagina, sei lá, megapixels da TV, sabe? Por que um celular... o que é isso de fato, né? O megapixel? Por que é um melhor do que o outro? O pixel é um quadradinho, né? Que quanto mais preenchido de cor... melhor é a qualidade da imagem. E se a gente analisa a relação com a gente mesmo, de amizade, né, relacionamento mesmo, dessa forma, olha, não é que isso aqui é mais importante, tudo é importante, mas quanto de tempo eu vou investir nesse quadradinho, né? Por exemplo, a coisa do dinheiro, que a gente fala tanto de dinheiro, de sucesso, essa paixão pelo dinheiro, que é muito comum, ela tem que ser alterada. Eu não sou apaixonado pelo dinheiro, eu gosto daquilo que ele me proporciona. E a gente tem uma outra relação. Tá, se eu gosto daquilo que ele me proporciona, como é que eu facilito a forma de eu obter dinheiro? E aí entra, por exemplo, essa comunicação com o parceiro em finanças. Essa reclamação, né, ela vai ser pautada, olha, a gente combinou de vir aqui. Não é o que eu quero, não é o que você quer. A gente sentou e definiu o que é isso aqui. Mas está vendo que... A gente não está indo para essa direção. Eu lembro que quando a gente teve nossa filha, né? Nossa filha tem 15 anos hoje e vai fazer, né? Daqui a poucos dias. A gente fazia do trabalho uma espécie de gincana, né? Colocava ela entra na escola aqui, sai aqui. Ela entrava na escola valendo, e aí a gente ia trabalhar e fazer o máximo possível e acabou. Mas, principalmente quando a gente inicia uma trilha no empreendedorismo, você perde um pouco desse time aqui, olha, tem que começar aqui, tem que terminar aqui. E quando a gente imagina, sei lá, megapixels da TV, sabe? Por que um celular, o que é isso de fato, né, o megapixel? Por que é um melhor do que o outro? O pixel é um quadradinho, né, que quanto mais preenchido de cor, melhor é a qualidade da imagem. E se a gente analisa a relação com a gente mesmo, de amizade, né, relacionamento mesmo, dessa forma, olha, não é que isso aqui é mais importante, tudo é importante, mas quanto de tempo eu vou investir nesse quadradinho, né? Por exemplo,
a coisa do dinheiro, que a gente fala tanto de dinheiro, de sucesso. Essa paixão pelo dinheiro, que é muito comum, ela tem que ser alterada. Eu sou apaixonado pelo dinheiro, eu gosto daquilo que ele me proporciona. E a gente tem uma outra relação. Tá, se eu gosto daquilo que ele me proporciona, como é que eu facilito a forma de eu obter dinheiro? E aí entra, por exemplo, essa comunicação com o parceiro em finanças. Às vezes você vai encontrar ali, ouvindo o outro, uma outra solução. Sim. Né? No teu caso, poxa, a gente tem aqui uma sorveteria, e de repente você abriu unidades, de repente você tem uma fábrica. Você chegou e criou essa possibilidade de franquias. Né? Olha, e de onde vem isso? Sozinho não dá. É comunicação, né? É relacionamento. Então, melhorar a qualidade dos relacionamentos, aliás, melhorar a qualidade da comunicação consigo mesmo, é para saber, puxa, o que é que me falta? Porque às vezes é isso que você disse muito bem. Às vezes eu não sei falar, né? Poxa, o óbvio tem que ser dito. É uma frase clichê, mas tá aí, né? Sim. O clichê, ele tem uma razão de ser. Sim, tem um baita sentido. E quando às a gente faz isso, é difícil encontrar ele. É difícil. Porque, por exemplo, você falou bastante e muito bem do seu porquê. Você fala que já tem ele definido há muito tempo. Sim. Às vezes, eu me pego me perguntando. Do porquê. Exato. Entendeu? Sim. E assim, às vezes pessoas de fora veem mais o meu porquê do que eu mesmo. Sim. Ou veem o que acontece no meu dia a dia. Mas eu, de vez em quando, eu tô nesses questionamentos, assim. O que eu realmente quero fazer com a minha vida? Sim. Sabe? O que eu faço bem e que eu quero passar um bom tempo fazendo. Pro resto da vida? Talvez não, mas por um bom tempo. Um ciclo aí. Isso, exatamente. Mas a dúvida é uma demonstração de genialidade, né? Parabéns. Sei, é isso aí. Eu sinto isso, entendeu? Já ouviu falar? A clareza eu acho que deve ser muito gostoso. Não, pra mim, eu acho que eu me sinto confortável tendo essa previsibilidade, sabe? Eu sei que entrei na faculdade, agora era o momento da psicologia, então eu entrei sabendo que agora eu iria fazer a pós, estou entrando na pós, agora eu sei que eu preciso fazer o inglês, porque eu quero um mestrado, doutorado, eu quero... Dá caminho, né? Pedrinhas sendo Exato, então não é ficar ansiosa, não é sobre o final, olhar só todo dia para lá, é entender para onde eu estou indo e eu consigo dar esse pequeno passo diariamente. Já definiu, é para lá, né? E faz eu vou focar nessa etapa, porque está no caminho, isso é muito confortável. A previsibilidade mesmo. Poxa, isso é pode ser ser que tudo mude? Tá pode. Tranquilo. Pode ser. Estou aberto. Sim. Pode ser que as coisas aconteçam num ritmo diferente? Pode ser. E no digital a gente tem muito disso, né? Sim. A gente acha que vai ser uma coisa e de repente é outra. Sim. O Juscelino Kubitschek disse, né? Não tenho medo de mudar de opinião porque eu não tenho compromisso com o erro. Perfeito. Sim. É isso. Eu quero evoluir. Top. É isso. Eu quero evoluir. Às vezes eu enxergo esse caminho como uma certeza porque o meu ponto de vista ele está limitado à minha presença, né? A esse tempo. Você andou um pouquinho a outro e está tudo bem. Está tudo bem. Tanto essa atitude, né, proativa de investir, quanto a capacidade de ouvir, né, elas são fundamentais para ter uma vida interessante, né? Uma vida... Sim. Nossa, que maravilha esse papo, viu? Que maravilha. O que você achou? Top demais. Muito. O que você achou? Eu vou usar a palavra que o Ju falou, confortável. Que legal. Falar com o Daniel. Nossa, foi muito gostoso. A Miriam fala isso, né, amor? Eu gosto de conversar com você. Ainda bem, né? Achei leve. Muito legal. A palavra é leve, gostoso. Eu não tenho dúvidas que vai ajudar muitas pessoas. E olha, analisa esse projeto aí que parece bem legal. Comunidade Lar, como é o nome do Instagram? Carla Irano. Carla Irano. Simples, com I ali, facinho de achar. Parece que dá 7 anos de azar se você não seguir ela agora. Eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Bora lá? Bora lá. É contigo. Vai jogar pra mim. Tô lá. Finaliza aí. Tá bom. Na pergunta? Olha, é mesmo, a pergunta. Tem uma pergunta maravilhosa. Pensa aí, hein? Pensa aí. É o que a gente pergunta pra todo mundo aqui. Se tua existência acabasse agora, as redes sociais acabassem, tudo acabasse. E algo... Se você pudesse deixar uma mensagem para que
isso ajudasse as pessoas a evoluírem, que mensagem seria essa? Não é a tua imagem, não é o que você escreveu, é só essa... A mensagem. É. Quando você muda, tudo muda. Ao seu redor, tudo muda. Perfeito. Não é sobre buscar a mudança do outro. Perfeito. É buscar a mudança em você. E quando você muda as suas ações, por consequência, as reações vão mudar. É um efeito dominó. Então, a frase é, quando você muda, tudo muda. A mudança precisa ser o seu foco, a sua mudança, não o outro. Nós não temos controle sobre o comportamento do marido. A gente não tem, eu não tenho controle se um dia o amor da minha vida vai chegar pra mim e vai falar assim, não te amo mais, não te desejo mais, eu não tenho esse controle. O que eu de fato tenho controle? Em ser a melhor mulher que eu possa ser. Pra você. Eu não tenho controle sobre o que vai acontecer com os meus filhos. As decisões deles, eu não tenho controle. Mas o que eu tenho controle? No meu comportamento, em ser a melhor mãe que eu posso ser com aquilo que eu tenho hoje. Perfeito. E ir mudando, dando possibilidade de mudanças ao meu redor. A gente acredita aqui no empirismo, né? E você viu por esse papo. Se você está vendo um corte, vê o episódio inteiro. A gente viu por esse papo aqui que ela está fazendo essa transformação desde os 15. Os 15, os 21. Ela investiu nela. É o que a gente divide com você, né? Acredita em você. Esse espaço aqui, o preço da pressa é para trazer pessoas maravilhosas para bater esse tipo de papo. Pessoas que vivenciaram, trilharam um caminho por elas mesmas. E não estão falando por falar. A gente quer você aqui somando com a gente para também criar essa comunidade maravilhosa, para ajudar cada vez mais e mais pessoas, para, quem sabe, não mudar até mesmo a mentalidade do país. A gente vai ficar por aqui, mas a gente quer tanto o teu comentário, a tua opinião sobre o que você ouviu aqui, e, pô, vale um like e vale se inscrever, não é? Com certeza, né? Não é? Por favor. A gente te vê na próxima. Tchau. Tchau, tchau. Ai, gente, que legal!